Olá pessoal, professor Júlio Ribeiro aqui gravando esse vídeo para falar sobre uma teoria de heresia envolvendo o apóstolo João. Meu intuito aqui é falar um pouquinho sobre interpretação bíblica, história da igreja, talvez, principalmente conceitos teológicos relacionados à principal heresia que assolou a igreja aí durante pelo menos os 3, 4 primeiros séculos da era cristã, que é o gnosticismo. Trazer um pouquinho de luz sobre esse assunto, óbvio. A ideia aqui não é ser exaustivo sobre o tema, é apenas estudá-lo panoramicamente para te ajudar a compreender melhor alguns textos neotestamentários. Antes, um assunto importante: no dia 28 de outubro vai começar a jornada do conhecimento da palavra e é muito importante que você se inscreva. Primeiro, porque é um evento gratuito. Segundo, online, você pode participar de qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. Terceiro, porque ele garante certificado de participação, mesmo sendo gratuito. Quarto, porque ele também dá para vocês um e-book no formato de apostila. E quinto, porque o conteúdo que está sendo preparado para essa jornada vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. A transformação vai ser real. Você precisa se inscrever e nesse evento eu vou te ensinar a finalmente entender a palavra de Deus e aplicar na sua vida e nas suas pregações. Professor, como que eu faço para me inscrever? O link vai estar na descrição desse vídeo, ok? Bom, o que eu quero falar com vocês hoje tem a ver principalmente com o prólogo do Evangelho de João, ok? Nós sabemos que o Novo Testamento tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o prólogo do Evangelho de João, ele é muito famoso, está ali no início, no capítulo número 1, onde João fala que no início era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, tudo que foi feito a partir dele, sem ele nada se fez. E, na verdade, o conceito de logos, ele não foi uma invenção de João. O conceito de logos ele já era utilizado em outros meios, principalmente filosóficos, ok? Eu tenho uma colinha aqui do meu lado que diz assim: no pensamento gnóstico, ok? Como eu disse para vocês, o gnosticismo, esse sistema de pensamento, é um sistema filosófico religioso que foi a principal heresia que atacou o cristianismo, tá? No início nos anos ou nos séculos iniciais da igreja. Então, dentro do pensamento gnóstico, esse conceito de logos, ele representava uma entidade divina intermediária, ok? Uma criação, uma criatura de Deus. E esse conceito do logos, ele era como se fosse um princípio criador. Era aquilo que conectava Deus, o Deus transcendente, inalcançável, incompreensível, com o mundo físico, material, palpável. O que conectava essas duas realidades era o logos. Como João pega esse conceito de logos e aplica-o a Cristo, dizendo que no início era o Verbo, era o Logos, alguns críticos e teólogos sugeriram que João pudesse ser um mestre gnóstico ou poderia ser um iniciado na doutrina do gnosticismo, ok? Como combater isso? Dentro do gnosticismo havia um pensamento dualista em que o espírito era bom, puro, e a matéria era má, era enferma, irrecuperável, e nada de bom poderia vir da matéria. Inclusive, abrindo um parêntese, o gnosticismo é uma heresia que assolava a igreja de Colossos. Na verdade, os teólogos concordam que o problema em Colossos era uma heresia que misturava diversos elementos heréticos, né? Gnosticismo, ascetismo, legalismo, misticismo, culto a anjos e outras coisas. Estava tudo misturado em Colossos. E Paulo, para combater pelo menos uma ideia central do gnosticismo, né, que é essa dualidade entre a matéria e o espírito, e os gnósticos acreditavam que Jesus não tinha um corpo, porque a matéria é má, né, é corrompida. Como que Jesus pode ter um corpo físico se a matéria física é ruim? Não. Jesus era só espírito, ele só tinha espírito. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, Paulo quebra essa ideia gnóstica de que Jesus não teria corpo
dizendo justamente que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, tá bom? E como que a gente pega os textos de João e as ideias de João para defender de que João não era agnóstico, sendo que ele usa um conceito central no gnosticismo, também não era exclusivo do gnosticismo, para se referir a Jesus? A resposta está no próprio texto, porque dentro do prólogo de João, quando nós continuamos lendo, no versículo 14 diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse versículo, ele quebra qualquer acusação para que João seja agnóstico, e eu gosto ainda mais da primeira carta de João, e eu vou abrir aqui o texto para que eu não leia nada por engano. Não estou conseguindo abrir. Eu vou baixar um pouquinho o microfone, vou pegar a Bíblia. Em 1 João, ele dá uma afirmação que eu acho inclusive mais incisiva no sentido de combater as ideias gnósticas que algumas pessoas poderiam tentar encontrar em seus textos, ou desfazer qualquer impressão de que João fosse um mestre gnóstico, fosse alguém que compactuava com a doutrina do gnosticismo. 1 João 1, ele diz assim: o que era desde o princípio, bem parecido com o Evangelho, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos. E aí ele termina: e as nossas mãos apalparam, pegaram. Ou seja, João começa a sua primeira carta deixando bem claro que Jesus tinha um corpo, ok? Então, ainda que você possa encontrar em alguns livros e alguns pensadores a ideia de que João seria um gnóstico, a própria continuação do prólogo de João e o capítulo inicial da carta de João, da primeira carta de João, quebram essa ideia, porque dentro do gnosticismo a matéria é má, corrompida, irrecuperável. Então Jesus não poderia ter corpo físico. E tanto João quanto Paulo, como eu citei aqui, afirmam. Paulo, inclusive, escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo 2,5, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Cristo continua sendo homem até os dias de hoje, continua tendo um corpo até os dias de hoje, um corpo glorificado, obviamente. Quebrando essa ideia de que ele não teria corpo, e assim desfazendo essa teoria herética sobre João, mas que é bom a gente conhecer caso a gente encontre em algum lugar por aí, perfeito? Finalizo esse vídeo repetindo o meu convite: se inscreva na jornada do conhecimento da palavra, link na descrição. Um grande abraço.